sido uma ótima ideia a ser evoluída. Eu posso só fazer alguns pontos relacionados ao que você comentou? Esses links da Reuters e da Associated Press, né? Você comentou. Hoje os funcionários, os estudantes da escola de hoje, eles conseguem fazer comentários ou compartilhar essas informações? Não, eu acho que eu não encerrei a investigação, né? A gente entrou em contato com eles e eu pedi, né? Porque eu estou com um processo de contratação, de recontratação da Reuters. Tá? E o motor de busca deles é fantástico, né? De notícias, né? Então, desde economia até terremotos, questões climáticas, islamismo, tudo eles têm uma vanguarda de acesso, assim como a Associated Press. O que eu imaginei? Que eles tivessem condições de nos fornecer, né, o conteúdo dinâmico da informação e nós agregar valor a esse conteúdo dinâmico com a produção que nós temos. Entendi. Só que eles disseram que eles não estão preparados para isso, eles não conseguem fornecer isso. Entendi. Porque uma forma talvez seria até de você, as pessoas elas compartilharem aquelas informações num link, num post, gerar, por exemplo, fazer um grupo da Reuters ou um grupo de notícias e as pessoas irem postando as notícias e comentários a partir daquelas notícias. Talvez geraria até um fomento de discussão em cima o que acontece? Das notícias. A mudança de cultura, muitas vezes, faz com que a gente agregue valor ao produto. Então, na medida em que o Yammer for patrocinado, for adotado pela Ascom, pela escola da AGU, pela SGA, pela DGEP, né, e demais estruturas que despertam interesse no nosso público-alvo, ele vai ganhar à frente em relação a outras redes sociais, onde sequer segurança a gente tem de botar informação. É uma questão que a gente acha, que a gente discutia lá na Secretaria Geral de Contencioso, que é muito importante também, são as nossas teses de defesa, que às vezes a gente tinha que ir atrás, porque às vezes na quarta região eles estavam com fundamento, na primeira região com outra linha de defesa. E eu acho assim, podendo haver grupos privados para tratar desses assuntos, vai dar um dinamismo muito grande para as nossas informações de defesa judicial. Eu imagino, né, que pode ser um caminho, né, para ser analisado e, né, uma possibilidade, né? Com certeza. De agregar por temas específicos, por exemplo, esse do contencioso. Exatamente. Por exemplo, a AGU, ela é uma instituição continental, né? Nós fazemos defesa, né, lá em Manaus e lá em Porto Alegre, né? Então, às vezes, o pessoal, né? No exterior também. E também no exterior. Então, às vezes, a linha de defesa de um tema, né, de um certo processo, porque tem vários processos, várias ações repetitivas. Elas vão gerando várias decisões díspares, até por conta da forma como que abordamos. Então, assim, se a gente puder descobrir uma forma de ir tratando, de colocando aqueles temas para discussões, não só via SAPs, porque o SAPs, né, ele é diferente, ele é muito tradicional, ele é mais assim, de uma forma dinâmica de discussão. Olha, estamos tratando do tema tal, como é que está aí na região? Antes de chegar à conclusão, antes de chegar a um modelo de SAPs, né? Por isso que a minha primeira pergunta, eu sou formado em segurança de TI, eu fiz curso no CASNAV. Tem vaga lá no DTI. Não, eu só tirava dúvidas. Lá no INSS, né, você deve imaginar o tamanho daquela estrutura. O INSS tem 43 mil servidores. Eu era oficial de segurança da informação do INSS. Então, tudo de errado que se fazia em termos de tecnologia, segurança e redes, eles me consultavam a respeito disso. Foi por isso que eu fui treinado lá no CASNAV da Marinha. E a propósito disso, que a primeira pergunta que eu te fiz é a respeito de onde fica arquivado isso. E eu não entendi. Não, perfeito. Então vamos lá. Falando um pouquinho, a gente vai falar um pouco de Technicase, tá? Mas para responder o seu ponto. A Microsoft, ela trabalha com data centers espalhados pelo mundo inteiro. Espelhados. Não. Espalhados. Espelhados é que eles têm cópias, né? Que se fizer um ataque a um data center, o outro... Tá. Isso. Entendi. Então ele tem espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, perfeito? E ele cria regiões, assim como você deve conhecer a Amazon, trabalha dessa forma também. Sim. Oracle também, a AWS também, que é a Amazon. Para questões de disaster recovery, ele cria regiões e cria data centers para espelhamento, igual você comentou.
O Brasil, nós temos a região sul. Nós temos tiers de níveis de espelhamentos, onde uma região tem 3 data centers. No caso de failover, cai um, o outro sustenta. E isso é garantido pelas ISOs que a Microsoft tem, 27001, 27018, SOC 2 também. Então, são certificações que dão garantias de que você tem privacidade naquela informação, a segurança e o nível de disaster recovery necessário para manter um SLA de 99,996%. Então essa é a resposta que eu posso te dar. O Yammer já passou por teste de ataque? Acho que ele passa todo dia, na verdade. Todo dia. A Microsoft é o maior alvo de ataque no mundo. Vou te dar um exemplo. A Microsoft tem uma divisão chamada Divisão de Crimes Cibernéticos, onde ela tem estudos, pessoas específicas para tratar disso 24/7. E eu estou falando isso porque os Estados Unidos também deve ter. Eu estagiei lá na Embaixada Britânica. Era a terceira embaixada que tinha mais ameaça de terrorismo. Então, esse nível de instituição, eles possuem, digamos assim, requisitos de segurança até para oferecer um ambiente seguro para o trabalho. E aí, no nível de informação, a Microsoft traz esses níveis de certificação para prover para você a certeza que você precisa. Entendeu? Daqui a pouco, as soluções de informação dinâmica que a gente está procurando no site, enquanto o site encontra uma alternativa, sem descartar aquela que nós conversamos ontem, a Ascom pode lançar mão dessa perspectiva. Essa foi a minha ideia. Em relação à escola também, porque a escola, assim, a gente não... Aqui em Brasília, o pessoal provavelmente conhece as ações da escola do DF. Só que as 5 projeções regionais que nós temos tem uma produção de material bastante relevante. Se você conseguir estruturar os grupos lá de uma forma que ajude nessa organização, nessa comunicação, o ganho vai ser fantástico. Em relação à segurança, não existe segurança absoluta. Isso em lugar nenhum. Existe só aquele mainframe desligado, jogado no fundo. Exatamente. Exatamente. E aí, se a gente... assim, com a camada por fora de muito tijolo e aço. Se a gente for comparar a nossa capacidade aqui, a AGU, o nosso orçamento de investir em ferramentas de segurança e também o conhecimento técnico, nosso corpo técnico, para proteger o nosso CPD, acho que não faz nem cosquinha no que a Microsoft pode oferecer. Isso, para mim, é muito claro. E é aquilo que a gente tinha mencionado, né? Se você pegar hoje o serviço que você pode ter com um provedor igual a Microsoft, que investe em segurança, né? Porque segurança é confiança também. A Microsoft sabe se as empresas e as instituições não tiverem confiança, ela fale no outro dia. Então, o nível que a unidade que ela investe por unidade de segurança, vocês estão tirando benefício sem pagar essa unidade. Né? Se vocês precisassem ter o nível de segurança que a Microsoft tem para prover esses serviços, vocês teriam que ter um data center, na verdade 3 data centers, espalhado a uma distância de 30 km aproximadamente, com a capacidade síncrona do mesmo dado estar nos 3 data centers. Né? Então, o que eu quero dizer é, o que ela investe, vocês, pela economia compartilhada, conseguem se beneficiar sem ter o nível de investimento dela. Certo. E como é que faz quem que faz a gestão do sistema? Todas as áreas vão lançando os seus conteúdos? Totalmente colaborativo. Vai ter o administrador do sistema. Tem um administrador do sistema. E aí é um ponto importante, a gestão que a TI ou o órgão que ficar responsável pela ferramenta, ele tem que ter. Por exemplo, uma coisa que a Inferno já fez, uma instrução normativa de rede social. Parece brincadeira, mas lá a gente chegou nesse nível. Tem que limitar. Então eles criaram uma política de uso. Isso. Hoje, todo funcionário que entra no Yammer, ele antes precisa dar o accept. Eu aceito esses termos de uso. Certo. E isso é uma implicação legal para aquele funcionário. Esse é um ponto. Segundo ponto, você cria blacklist, uma lista negra de palavras e termos, onde você consegue, se a pessoa usar esse termo, você consegue capturar aquilo. E, por exemplo, fazer um processo em cima daquilo.
Ou bloquear a pessoa. Ou bloquear a pessoa ou colocar em quarentena até tantas Certo. horas, tantos dias, Entendi. ou um mês. Quanto ao caso da questão da inteligência artificial, da parte cognitiva que você contou. E aí vem um ponto importante. Como é uma solução utilizada dentro da Microsoft, você consegue se beneficiar de inteligência artificial no sentido de você conseguir ter o sentimento da sua rede social. Por exemplo, o que aconteceu na Infraero, teve um PDV, um Programa de Demissão Voluntária. Eles lançaram uma informação no Yammer, logo no gráfico já começou a atingir de vermelho. Algumas pessoas não curtiram tanto quanto um comentário. Então você consegue ter o feeling de como que está a sua rede social. Certo. Como é que Você as pessoas consegue- estão vendo a sua gestão, Exatamente. suas ações, né? Exatamente. enquanto E dirigente. você consegue, inclusive, uma pessoa ela faz um post que está na blacklist, você já consegue de mecanismo rápido já apagar aquilo, sem ninguém ver. De forma milissegundos, né? Criar a política de, falou uma coisa errada. Entendi. Esses filtros são muito importantes, né? Eu lembro que... São muito importantes. Essa Isso eu não vou enganar para vocês, é muito importante isso. Essa época que eu era oficial de segurança do INSS era 2005, né? Então lá existiam grupos de Orkut de ex-estagiários do INSS onde eles ensinavam formas de violar as redes, né? E a gente tinha que acompanhar isso de uma forma bastante próxima, né? Outros grupos de venda de internet de baixa qualidade, onde se vendia desde serviços pornográficos até CDs com informações seguradas para escritório de advocacia. Então, o sistema de filtro é extremamente relevante. Mas eu queria te perguntar, Davi, se vocês têm conhecimento de como foi feita a aceitação desse serviço gratuito que a Microsoft está fornecendo lá na Infraero, porque a gente tem alguma certa uma necessidade de regulamentar um serviço mesmo que ele venha de forma gratuita. Não é gratuito, na verdade não é porque a gente gratuito. tem um contrato com eles. Então Isso vai quando eu ser disse- agregado no contrato. Já- a gente já tem. A gente tem no contrato e não usa. Nós temos o benefício e não utilizamos. Quando eu falei que vocês vão precisar gastar, digamos, é porque já está pago o contrato. Esse eu quis dizer, entendeu? Um ponto que eu queria também mencionar em relação ao que você disse de surveillance e de controle, existe um modo Deus, digamos assim, que o administrador consegue ver todos os conteúdos, inclusive mensagem privada. Tá? E isso é feito um log daquilo. Então você sabe que a pessoa utilizou o modo administrador para fazer pesquisas. Mas você consegue chegar em grupos, inclusive, que são invisíveis. Isso Mas foi essa muito ao gestão. encontro das necessidades da organização, né? Que na AGU, graças a Deus, a gente não tem o mesmo nível de beligerância que a gente tinha na INSS. Aí a Infraero está tendo um nível bem alto também. porque Eles a Infraero perceberam isso até A pelo... Infraero está vivendo um momento meio peculiar, né? Peculiar. Na posição que ela ocupava e a posição que ela ainda vai ocupar depois que passar por esse período de transição. O INSS é uma autarquia que eu digo sempre, tem potencial para quebrar o Brasil, né? A gente não sabe disso. Mas até a esse respeito, a escola preparou e a gente já está colocando em produção um curso de português, né, para os membros e servidores, onde uma das minhas preocupações foi ensinar etiqueta no ambiente virtual de trabalho, né, para que o pessoal tenha conhecimento de o que é o seu e-mail hoje. Né? Você não pode fazer como fez um servidor do INSS, eu tive que ir lá e fazer análise, né, chamar o presidente da autarquia de filho da... Né? E aí o RH me chamou e disse assim, precisamos capacitar ele? Eu disse, não, é evidente que não precisa capacitar ele para ele saber, né? Matar alguém, né? Você não precisa capacitar para saber que não pode matar alguém. E aquilo ali não pode ficar sem uma resposta, porque no mesmo momento aquele servidor vai se sentir em condições de fazer aquilo inúmeras vezes. E por isso que a gente sentiu, e até por conta de que hoje, muitos dos debates que podiam estar nesse ambiente dinâmico, eles são travados por e-mail. Né? E eles não ficam naquela realidade de registros e de evolução que existe numa rede social. Entendi. Perfeito. A Infraero ela também percebeu isso, que você não pode se omitir. Você sempre precisa agir em um comentário que precisa ser tratado. Isso. Mesmo que você não vá fazer parte para tudo que é coisa. Também tem aí uma questão de você não limitar demais
a rede social, senão o pessoal sai também. Claro que você não pode deixar coisas ofensivas.